Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai enviou Jesus para nós, Ele nos envia aos outros. Essa é a dinâmica do texto, essa é a ideia do versículo. E eu só vou ler esse versículo. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Que vocês estejam em paz, que vocês tenham paz. Que a paz esteja habitando em vocês. E assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Vamos exercitar agora e fazer uma revisão para nunca mais esquecer os 7 eu sou de Cristo no Evangelho de João. Vamos lá? Começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 15. Os 7 eu sou, as 7 declarações que Jesus fez dele mesmo, dizendo que ele era alguma coisa. Primeiro, ele disse ser o pão da vida. Depois, ele disse que era a luz do mundo. Depois, aí já no capítulo 10, a porta das ovelhas. Aí, a partir do versículo 10, o bom pastor. E aí, no capítulo 11, a ressurreição e a vida. Aí no capítulo 12, o caminho, a verdade e a vida. E aí no capítulo 15, a videira verdadeira. Então são 7. São 7. Pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, bom pastor, ressurreição e vida, caminho, verdade e vida, e videira verdadeira. Então eu quero, usando esse versículo aqui, que é o final, já estamos agora aqui no finalzinho do Evangelho de João, eu quero perceber que Jesus está encorajando os seus discípulos, porque ele agora está prestes, daqui a algum tempo, aqui nesse momento do Evangelho, Jesus já havia ressuscitado, o que nós vamos celebrar no próximo domingo, às 6 horas da manhã, num culto da ressurreição. Ele morreu na sexta, 3 horas da tarde, e ressuscitou no domingo pela manhã. Então, ao amanhecer do dia, as mulheres chegaram no túmulo e ele já não estava mais lá. Então, a gente quer entender pelo texto o alvorecer a partir do início da manhã, 6 horas da manhã. Então, a gente faz esse culto, porque aí a gente vai até umas 7h30, 8 horas, com muito louvor, com muita gratidão, com muito quebrantamento. Teremos uma ceia muito especial e uma palavra sobre a Páscoa, sobre o que é de fato a Páscoa. E depois nós vamos descer para o salão social, onde teremos um café da manhã, um momento de comunhão, um momento muito agradável, um tempo de qualidade. E não teremos escola bíblica dominical, exatamente para aproveitarmos o tempo na comunhão com os irmãos. E depois teremos os ensaios e os últimos preparativos, porque à noite, a partir das 19 horas, tem o musical Corra para a Cruz. Então, nós vamos celebrar agora, domingo, a ressurreição. Ele ressuscitou, está escrito nos evangelhos. E aí ele aparece aos discípulos, dá algumas últimas orientações, depois ele é assunto, ascendido, ele sobe aos céus.
E já no livro de Atos, então no primeiro capítulo, os discípulos vão vê-lo subindo, sumindo nas nuvens. E aí eles ficam sem entender e aparecem dois varões vestidos de branco. A gente interpreta que possivelmente são anjos, mensageiros da parte de Deus, e trazem essa mensagem para os discípulos: não fiquem com medo, não se apavorem, não se atemorizem. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer e vai buscar vocês. O que vocês precisam é obedecer a ordem dele: fiquem em Jerusalém até que o Espírito seja derramado, e depois vocês vão ser testemunhas dele, falar do que viram e do que ouviram no tempo que estiveram com ele, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até em Guaranhuns. E nós estamos aqui exatamente na tentativa de cumprir com essas ordenanças e esses mandamentos de Jesus. Então o que eu quero que você faça aí um link, quero que você ligue na sua mente, que nós estamos então durante todo o mês de março, caminhando no Evangelho de João. Começamos no capítulo 6, fomos até no domingo até o capítulo 15, vimos aí os 7 eu sou, e quando chega agora no final do Evangelho de João, Jesus fala, que para mim é uma frase das mais emblemáticas do Evangelho, essa ordem: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Como que o Pai enviou Jesus para nós? De acordo com o próprio Jesus, no Evangelho de João, o Pai enviou Jesus para nós como pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, bom pastor, ressurreição e vida, caminho, verdade e vida e videira verdadeira. Então o que eu quero pensar com você? Que essas 7 características de Cristo precisam estar presentes na nossa vida. Porque se Ele habita em nós por meio do seu Espírito, nós temos que ser. Por isso, o duplo sentido da campanha: eu sou, Deus é esperança às nações, mas eu, Manu, eu sou esperança às nações, porque eu posso, como instrumento nas mãos de Deus, levar esperança para quem está desesperado. É isso que significa desesperado, sem esperança. Não espera mais, está desesperado. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você pode ser, você pode colocar o seu nome aqui, ó. Eu sou esperança para as nações. Como o Pai enviou Jesus, Ele também nos enviou. E aí eu quero aqui fazer algumas aplicações e ao mesmo tempo fazendo a revisão do que eu e você podemos ser para as pessoas. Em primeiro lugar, Jesus disse: eu sou pão da vida. Quando que eu e você podemos ser pão da vida para alguém? E aí o pão, quando Jesus disse ser o pão da vida, a essência da mensagem que eu extraí para o meu coração é que ele é o alimento, porque pão é o alimento básico de qualquer pessoa. Pobre come pão, rico come pão, o cara que mora na capital come pão, o cara que mora lá no interior, no meio da roça, come pão. O pão é um alimento que nos iguala. Eu morei muito tempo lá em Guarapari, na praia lá no bairro da Enseada Azul. E muita gente granfina, muita gente rica, muita gente famosa e popular,
que tem muito status aqui da Grande Vitória, da capital, tem apartamento lá. E eu me lembro que no mês de janeiro, por várias vezes, várias vezes, eu estava na fila do pão e na padaria tinha jornal, vendendo jornal, tinha uma pilha de Tribuna, uma pilha de Gazeta e uma pilha de Notícia Agora. E não foi uma nem duas, eu perdi a conta das vezes em que eu estava na fila e na capa do jornal estava uma pessoa pública, um político, um empresário, um artista do Espírito Santo, e ele estava na capa do jornal e também estava na fila junto comigo, comprando pão. Governador do estado, prefeito de Vitória, de Vila Velha, deputado, senador, empresários, várias vezes, jogadores de futebol, atletas do vôlei de praia, do futebol de areia, várias foram as vezes que eu olhava no jornal e a pessoa estava ali junto comigo comprando pão. E muito curioso, uma vez a minha esposa comentou, que chamou a atenção dela, que ela não conhecia, era um senhor de cabelo grisalho, isso já deve ter uns 10 anos atrás, e ele tinha acabado de ser eleito prefeito de Vitória. Foi eleito em outubro, tomou posse em janeiro e foi passar um final de semana lá, no apartamento, na casa que ele tem lá. E ele estava de cueca samba canção, uma camisetinha fina de pijama, na fila, comprando pão. E aí minha esposa olhou e no jornal falando dele, e ela, mas é o prefeito de Vitória? Eu falei, de samba canção e camiseta de pijama, comprando pão. Então, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, Ele está dizendo, eu sou o alimento básico, eu sou o alimento essencial. Vocês podem comer picanha, vocês podem comer lasanha, vocês podem comer o que vocês quiserem de melhor, mas se vocês não se alimentarem de mim, vocês vão continuar com fome. Fome na alma. Por isso ele não é o pão de trigo, ele é o pão da vida. Então, eu penso que eu posso ser pão da vida para alguém quando eu mato a fome de alguém. Eu penso que você pode ser pão da vida. Como o Pai enviou Jesus para ser o nosso pão, Ele nos enviou para sermos pão para alguém. Pode ser o pão de trigo? Pode. Porque ele também, a ocasião em que ele se disse pão, logo naquele contexto, eles atravessam um lago e ele multiplica pães e pão de trigo para o estômago. Então, eu e você podemos ser pão para alguém. Quando a gente mata a fome de alguém, pode ser a fome do estômago, mas principalmente deve ser a fome da alma. Quando eu e você damos uma palavra eterna, uma palavra de vida, quando eu e você abraçamos alguém e conduzimos esse alguém até Cristo, para que Cristo seja o pão da vida desta pessoa, nós estamos sendo pão para essa pessoa. Palavras que alimentam. Guarde isso. Jesus nos enviou para sermos pães para as pessoas. Assim como o Pai o enviou como um pão, Ele nos enviou para sermos pães para a humanidade, para as nações. Quem quer ser pão junto comigo? Você vai ser qual pão? Francês, careca, doce, ou como diz, Como diz, pão de sal, pão de doce, você vai ser de qual? Com fermento, sem fermento. De doce, meu amor.
Você quer ser de doce? Então tá bom. Então, em primeiro lugar, temos que ser pão para alguém. Em segundo lugar, Jesus diz que é a luz do mundo. E ele mesmo disse isso lá no Sermão do Monte. Em Mateus 5, 6 e 7 está o Sermão do Monte, o sermão que Jesus pregou para os seus discípulos naquela ocasião em que as multidões se aproximavam. Ele então separou-se com os seus discípulos, subiu o monte, assentou-se, diz o início do capítulo 5, assentou-se e começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados, bem-aventurados. São 8 as bem-aventuranças. Depois ele começa a fazer uma releitura da lei de Moisés, e ele faz um pêndulo teológico, dizendo: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E nesse pêndulo, indo em Moisés e vindo nos dias de hoje, indo em Moisés e vindo nos dias de hoje, ele vai relendo a essência da lei e ensinando para os discípulos. No meio desse discurso, no meio desse sermão, ele diz para os discípulos: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder, disse ele, uma lâmpada embaixo da mesa. Alguém instala uma lâmpada embaixo da mesa? Você já viu alguma mesa que tem uma lâmpada instalada embaixo? É isso aí, feedback, o nome disso. Então, o que é que Jesus está dizendo? O crente não pode viver escondido, porque senão ele não ilumina. Como o Pai enviou Jesus para ser luz do mundo, Ele também nos enviou para iluminar o mundo. Claro que a luz não provém de nós, provém dEle, mas nós podemos resplandecer a luz de Cristo, iluminando a vida das pessoas. Iluminação também pode ser com relação à inteligência, com relação à sabedoria, com relação ao entendimento. Todo ser humano tem perguntas existenciais: de onde eu vim? Para onde eu vou? Depois que eu morrer, eu vou para onde? Existe vida após a morte? Como que eu faço para conviver sem brigar? É possível se relacionar sem brigar? Essas são as grandes perguntas da humanidade. Troca um ou outro detalhe, dependendo do contexto, mas, linhas gerais, é isso que está angustiando, é isso que está incomodando a alma das pessoas. Para onde eu vou depois que eu morrer? O que é que vai acontecer da minha vida? Como é que eu faço para ter sucesso? Como é que eu faço para ficar rico? Como é que eu faço para ser feliz? Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da minha existência? E você, meu irmão, conhecendo a palavra, conhecendo as Escrituras, conhecendo a luz, você pode jogar luz nas mentes inebriadas pela escuridão tenebrosa do pecado, do engano, da mentira. Estão pregando aí que Páscoa é chocolate, que Páscoa é coelho. Você pode ser luz, dizendo que Páscoa é cordeiro e não coelho, que Páscoa é sangue e não chocolate, que Páscoa é fé e não feriado. Você tem a luz, você é a luz, você tem a verdade, você tem o conhecimento, você tem acesso à fonte de todo conhecimento. Então, por favor, em nome de Jesus, seja luz para alguém, seja pão para alguém, seja luz para alguém, seja a porta para alguém que vai se tornar ovelha. Todo aquele que você se aproxima,
com o intuito, com a intenção, com o propósito de se relacionar, de investir na vida daquela pessoa, de consagrar a sua vida, conviver com aquela pessoa e convidá-lo a Cristo, você se torna a porta por onde aquela ovelha vai entrar para pertencer ao rebanho de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só para eu saber, quando você entender, você fala, amém. Entendeu? Você pode ir falando, não paga não. É de graça. Só para eu saber que você está entendendo. Porque às vezes eu estou viajando demais e você não é obrigado a acompanhar minhas catilogências aqui. Você pode ser pão para alguém, meu irmão. Você pode alimentar a alma de alguém com palavras. Palavras de Jesus, o pão da vida. Você pode ser luz para alguém, quando você, pela iluminação do conhecimento de Cristo, você leva as pessoas das trevas para a luz. E você pode ser a porta de entrada do aprisco, quando você consagra, convive, convida, você é a porta que Cristo usa para fazer uma nova ovelha entrar para o seu rebanho. E você também pode ser pastor de alguém. Ah, mas eu não quero ir para o seminário, eu não quero... Não é disso que eu estou falando. Se o Pai enviou Jesus como bom pastor, e Jesus nos enviou do mesmo jeito que o Pai enviou Ele, então Ele também nos deu capacidade pastoral. A uns Ele deu o ministério pastoral. Isso é uma coisa. Mas eu creio, por esta frase, como o Pai me enviou, eu envio vocês. No Evangelho de João, eu estou entendendo, com as mesmas características e capacidades que o Pai me enviou, eu concedo a vocês para que vocês vão e sejam da mesma forma. Então eu creio. Estou falando que eu leio, não estou falando que eu interpreto, estou falando que eu creio. Eu creio que Jesus colocou em cada crente uma capacidade pastoral, capacidade de cuidar de gente. Olhar para as pessoas como ovelhas. A Bíblia diz que certa vez Jesus viu uma multidão de pessoas e se compadeceu delas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Já viu ovelha sem pastor? Como é que fica? Já viu um rebanho sem pastor? Como é que fica? Perdido, sem direção, para onde vamos? O que a gente está fazendo aqui? Para onde é que vai? É para cá? É para lá? O que eu faço agora? O que faz? O que fala? Porque se a Bíblia, pela inspiração de Deus, escolheu essa figura entre pastor e ovelha para o relacionamento de Deus conosco, tem alguma coisa aí, irmãos. E aí a gente precisa se aproximar desse universo, porque nós não estamos acostumados a criar ovelhas, a gente não entende bem de ovelha. A gente entende mais ou menos de cachorro, de gato, passarinho, mais ou menos. Mas de ovelha a gente não entende muito bem. E se há um negócio que eu, estudando, porque eu também nunca criei ovelha, mas estudando eu aprendi, é que quando uma ovelha fica sem o seu pastor, primeiro, a lã começa a crescer, e aí não tem a tosa, então o pelo começa a embolar. Deixa o seu cabelo, você que tem cabelo grande. Eu estou de boa, mas você que tem cabelo grande, né? Você que tem muito cabelo assim, deixa aí uns 10 dias sem pentear. Vai embolando, não vai virando. E o que acontece? Começa a embolar. No movimento, você abaixou para pegar um negócio, você pôs a cabeça,
o movimento que você faz, o cabelo estando embolado, você vai sentindo alguns repuxos no couro cabeludo, não é? Se o cabelo está embolado, se o cabelo está embaraçado, qualquer coisinha, ai, dói. Agora você imagina uma ovelha, toda, o corpo dela inteiro é como o seu couro cabeludo, e aí não tem um pastor mais para tosar ela, para cuidar dela, para tirar aquilo que não convém deixar crescer. E aí ela passa agora a ter no corpo inteiro, não um cabelo grandão que embola lá na ponta, mas o pelo que chega no máximo a 10 centímetros, 15 centímetros de altura, só que ele está todo embolado, ou seja, qualquer movimento que essa ovelha faça, dói. Uma ovelha sem um pastor, ela perde a tosa. E perdendo a tosa, ela fica toda embolada. E aí ela passa a não enxergar mais, não ouvir mais, não sentir mais, porque agora é um bolo de pelo, é um novelo de lã. E ela anda caindo pelos buracos, se esbarrando, e vira uma presa fácil, porque ela não tem mais agilidade, ela está toda embolada, então ela fica muito vulnerável. Sem falar dos perigos, dos ladrões, dos lobos, e de tudo quanto tem a ovelha como presa fácil. Então, queridos, Jesus é o nosso bom pastor, porque Ele deu a vida pelas ovelhas, mas você também pode ser bom pastor de alguém. Você pode investir da sua vida na vida de alguém. Você pode dar da sua vida na vida de alguém para cuidar dessa pessoa, para guiar essa pessoa, para levar essa pessoa aos pastos, às águas, levar uma pessoa de maneira que, cuidando dela, você vai dando a ela oportunidade de ser tosada, oportunidade de ser alimentada, oportunidade de ser saciada e de produzir lã boa, outras ovelhas, gordura e etc. Leite, ser uma ovelha de fato produtiva. Você pode investir na vida de alguém para que alguém se torne mais produtivo no reino de Deus. Isto é, de maneira subjetiva, pastorear alguém. Vocês estão entendendo, irmãos? Ah, tá. Tem que perguntar mesmo? Você pode ir falando sem perguntar. Você pode ser pão para alguém. Aliás, nós devemos ser pão para alguém. Nós devemos ser luz para alguém, nós devemos ser porta para alguém, nós devemos ser pastor de alguém, nós devemos ser ressurreição e vida para alguém. Você conhece alguém que está morto, que está com os sonhos mortos, que está com as esperanças mortas, que está com o casamento morto, que está com a vida morta, vida financeira morta, vida social morta, alguma área da vida morta? Seja você o canal da ressurreição na vida dessa pessoa. Você pode ser, porque como o Pai enviou Jesus para ser ressurreição para nós, Ele também nos enviou a nós, a sermos ressurreição e vida para as nações. Nós podemos ser, nós devemos ser pão para alguém, luz para alguém, porta para alguém, cuidado para alguém, e ressurreição na vida de alguém. Nós devemos ser, em sexto lugar, caminho, verdade e vida para alguém. Você pode ser o caminho por onde uma pessoa vai encontrar Jesus. Você pode ser a verdade numa vida de mentiras. Você pode ser vida para alguém que está morto. Certamente você conhece alguém que come, bebe, faz suas necessidades, que
nasce, cresce, reproduz, mas não está vivo. A Bíblia diz que só em Deus existe vida. Fora de Deus existe as coisas criadas. Portanto, se estamos em Deus, nós somos. Fora de Deus existimos. Nele, disse Paulo aos atenienses, lá no Areópago, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Viver, se mover e existir. Tem gente que existe, mas não se move. Tem gente que existe e se move, mas não está vivo. O propósito de Deus para todas as pessoas é que as pessoas existam a partir dele, é que as pessoas se movimentem de acordo com a vontade dele, e que as pessoas vivam dentro dele. Nele vivemos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é com Cristo, é em Cristo, é dentro dele, é nele que encontramos vida, é nele que encontramos perdão, é nele que encontramos o pão, é nele que encontramos a luz, é nele que temos a porta, é nele que temos o pastoreio, é nele que somos ressurretos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou. Portanto, nós podemos sim, nós devemos sim ser caminho, verdade e vida para alguém. E para terminar, nós devemos ser uma videira para alguém. Ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. O ramo que dá fruto, o meu Pai limpa, poda, para que dê mais fruto ainda. Mas aquele que não dá fruto, corta e joga no fogo. Minha pergunta para você é: onde estão os cachos de uva na sua vida? Porque se não tiver, vai ser desligado da videira, vai ser jogado no fogo. O que isso representa? Quero nem entrar no mérito, se é inferno, se é juízo, se é condenação, se é... Não vem ao caso. Vem ao caso. Você pode interpretar, entender o que você quiser. Agora, o texto é claro em dizer: os que frutificam são limpos, são podados, com um objetivo: dar mais fruto. E melhor, porque depois de uma poda, a uva vem mais suculenta, a uva vem mais doce, a uva vem carregada do sabor que a videira traz. Que tipo de uva nós estamos produzindo como ramos dessa videira? Ele é a videira, mas nós somos os ramos da videira. Então nós somos sim também pé de uva para alguém, videira para alguém. Será que os nossos ramos são grandes, extensos, de maneira que possamos fazer sombra para alguém? Será que dos nossos ramos tem tanto cacho que nós somos alimento para alguém? E que tipo de alimento estamos produzindo? Uma uva mais doce? Uma uva mais azeda? Será que nós estamos sendo podados, sendo limpos para frutificar mais? Ou qualquer coisinha já nos machuca, qualquer coisinha já nos fere, qualquer coisinha a gente já, não quero mais. Não tem escolha, meu irmão. É o que ele disse, foi pregado domingo: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Não é o ramo que dá a videira, é a videira que dá o ramo. Existe videira sem ramo, mas não existe ramo sem videira. Deus, sem nós, continua sendo Deus, intacto. Agora nós, sem Deus,
nos tornamos um pleno nada. Porque sem mim, disse ele, nada podeis fazer. Quero que você, à medida que eu for fazendo as perguntas, se a sua resposta for sim, eu quero apenas que você fique de pé no seu lugar para orar junto comigo. Você, porque entendeu a vontade de Jesus, deseja a partir de hoje ser pão para alguém? Se a sua resposta for sim, você pode ir ficando de pé. Você, entendendo a vontade de Jesus, você deseja ser luz para alguém? Você, entendendo a vontade de Jesus, você quer ser porta para alguém? Entrar no reino de Deus? Você quer ser pastor de alguém? Você quer cuidar de alguém? Se preocupar com esse alguém? Você não precisa ter um ministério pastoral, basta que você aceite a capacidade pastoral que Cristo te dá, porque Ele é o bom pastor, e se Ele é o seu Senhor, através de você, Ele vai pastorear pessoas. Você precisa ser pão, você precisa ser luz, porta, pastor ou pastora, não importa. Ressurreição e vida. Você sabe de alguém que precisa de uma ressurreição? É essa pessoa que você vai investir de hoje em diante, para que você seja Jesus para ela, e que através de você Jesus possa ressuscitá-la para a glória de Deus. Caminho, verdade e vida. Olhando a minha vida, olhando a verdade da minha vida, olhando a minha sinceridade, olhando o meu compromisso, olhando a minha espiritualidade, olhando a maneira como eu vivo, olhando o meu estilo de vida, que as pessoas possam, por esse caminho, essa verdade, alcançar a vida que há em Cristo Jesus. E se você deseja ser um galho frutífero do pé de uva, talvez você não se sente pertencente à videira, talvez você não tenha certeza da sua salvação, talvez você nunca teve uma experiência genuína de conversão, de arrependimento, de entrega, de rendição total a Jesus. Você pode fazer agora, meu irmão. Você pode fazer agora, minha irmã. Você pode aí. Precisa nem que a palavra chegue à sua boca, se brotar no seu coração esse desejo, pela fé, o Pai que é o agricultor, te enxerta na videira, e você poderá produzir frutos pela seiva da videira. Nós podemos ter o fruto do Espírito pelo poder de Jesus Cristo. E recebereis poder para serem minhas testemunhas, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu país e para todas as nações. Podemos ser testemunhas. Nós somos Deus, eu e você. Nós somos esperança às nações.